o Senhor, são poucos que querem. Porque se Ele é meu Senhor, eu obedeço a Ele. Se Ele é o meu Senhor, quando Ele fala, olha, para com isso, eu tenho que parar. Se Ele é o meu Senhor, quando Ele fala, olha, se liberta disso, eu tenho que me libertar. Quando Ele é o meu Senhor, eu devo a Ele obediência. E já estamos vivendo em um tempo que ninguém mais quer obedecer ao Senhor. Estamos vivendo em um tempo que as igrejas já estão vazias por causa disso. Porque ninguém quer mais obedecer. Ninguém quer mais se colocar em prontidão ao Senhor. Ninguém quer mais servir ao Senhor. Todo mundo quer, olha, eu vou para a igreja, mas eu quero ficar do meu jeito. Eu vou para a igreja, mas eu quero fazer aquilo que eu ainda faço. E não é isso que o Senhor quer. Esse é o Senhor, o Deus Salvador. Mas o Deus que é Senhor, Ele é diferente. Aleluia. O Deus que é Senhor, a gente tem que obedecer a Ele. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que naquele momento, logo após o Senhor ter participado ali do momento da Santa Ceia, da última Santa Ceia aqui na terra, o Senhor, quando Ele estava ali pegando o pão, pegando ali o vinho, Ele começa a repartir o pão e dizer, olha, um de vós que está juntamente comigo nessa mesa há de me trair. E os discípulos então começam a se perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Aleluia. Porventura sou eu? 11 discípulos começam a se perguntar isso para o Senhor. Aleluia. E o 12º que se pergunta isso para o Senhor é Judas. Judas então começa a perguntar para o Senhor, porventura sou eu? E o Senhor olha para ele e diz, olha, você que dizes. Naquela hora, irmãos, o Senhor ele já sabia que Judas ia trair ele. E creio eu que Judas então começa a pensar consigo, olha, ele descobriu que eu vou trair ele. Aleluia. Mas mesmo assim, Jesus sabendo que Judas ia trair ele, Jesus não retirou Judas da mesa. Entenda uma coisa, tem pessoas que vai estar do teu lado, vai sentar na mesa com você, vai estar no mesmo ministério com você, vai estar no altar com você, vai querer te trair, mas o Senhor está dizendo nessa noite, ei, eu te fiz diferente, eu não fiz você para tirá-lo da mesa, eu te fiz para mostrar que você é diferente. E você vai ver que Jesus, ele não tira Judas da mesa, Jesus ainda continua servindo Judas. Jesus dá o pão para Judas, Jesus dá o vinho para Judas. E logo após isso, Jesus ele ainda louva. A Bíblia você não vai ver falar qual foi o louvor que Jesus louvou. Você vai ver que quando Ana ela se encontrou no templo, ela louvou. Você vai ver o cântico de Ana, você vai ver o cântico de Débora, você vai ver o cântico de Moisés. Mas você não vai ver o cântico de Jesus. Glória a Deus. E creio eu que naquele momento os discípulos começou a olhar para Jesus e começou a se perguntar um para o outro, o que está acontecendo com ele? Aleluia. Porque eles estavam acostumados de ver Jesus multiplicando pães, eles estavam acostumados de ver Jesus curando, de ver Jesus libertando, mas naquele dia eles viram que Jesus estava triste. Glória a Deus, porque Jesus já sabia que estava chegando a sua hora. Jesus já sabia que estava chegando o seu momento de cruz. Então Jesus ele fica triste naquele momento. Glória a Deus. Porque quando não estamos sabendo que vamos passar por algo, a gente fica normal. Mas quando já sabemos que vamos enfrentar uma prova, que vamos enfrentar uma tribulação, que vamos enfrentar um momento difícil, a gente já começa a se entristecer. Porque a gente não sabemos se vamos aguentar passar por aquilo. E Jesus então ele começa a reunir os seus 3 discípulos mais íntimos. Pedro, Tiago e João. E naquele momento, logo depois de cear e logo depois de louvar, Jesus chama aqueles 3 para subir ao monte para orar. E a Bíblia diz então que o Senhor ele começa a ir até o monte Getsêmani. Começa a chamar Pedro, Tiago e João. E Jesus chega até um certo tempo e fala, olha, vocês vão ficar aqui que eu vou subir ao monte para orar. E a Bíblia diz então que o Senhor começa a subir no monte e começa a orar. A Bíblia vai dizer que por cerca de 1 hora o Senhor orou naquele dia. E já estava bem tarde da noite, naquele momento ao qual o Senhor começa a orar.
E a Bíblia diz então que logo após o Senhor orar por um certo tempo, a Bíblia diz que o Senhor desce do monte e encontra Pedro, Tiago e João já cochilando. Mas entendemos que aqueles 3 discípulos, eles não conheciam outra oração a não ser a oração do Pai Nosso. E se formos orar a oração do Pai Nosso, a gente não gasta 1 minuto para orar elas. Então aqueles 3 discípulos começavam a orar o Pai Nosso e paravam, porque eles não conheciam outro tipo de oração. E Jesus lá no monte, ele estava em uma guerra espiritual tremenda. Porque Jesus, ele já sabia o que ele ia passar. Jesus, ele já sabia o que estava por vir sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer então que Jesus pela segunda vez desce, encontra os discípulos dormindo, ele acorda os discípulos e volta de novo. E aqui eu entendo uma coisa, que muitas pessoas vão estar na tua mesa em roda de churrasco, em roda de pizza, mas para orar com você são poucos. Para passar pela prova com você são poucos. E é por isso que Jesus naquele momento ele chama só Pedro, Tiago e João. Porque para passar por momento de prova é só quem é íntimo. Para passar por momento de luta é só quem é verdadeiramente amigo. Glória a Deus, aleluia. Mas mesmo aquele que era íntimo do Senhor, eles não conseguiram orar com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que então pela terceira vez o Senhor, ele sobe ao monte. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que a alma de Jesus já estava angustiada. Jesus vai começar a dizer, olha, a minha alma está tão triste que eu estou para morrer. E a Bíblia vai dizer então no livro de Lucas, Lucas é um dos que relatam a história do Senhor com mais êxito, com mais explicação, com mais detalhe. Ele vai dizer que o Senhor, no momento em que ele estava no monte orando, o Senhor Jesus Cristo suou sangue. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo naquele momento ele teve medo. Todo mundo tem medo na sua vida. Eu tenho meu medo. Cada um de nós que estamos aqui tem medo de algo sobre a sua vida. Uns têm medo de morrer, outros têm medo de ir para o inferno. Outros têm medo de não ter a sua salvação. Outros têm medo de perder o emprego, de perder um filho, de perder uma mãe. Mas Jesus naquele dia ele estava com medo, creio eu, com medo de talvez não conseguir passar pelo momento de cruz. Tanto é que ele olha para o céu e fala, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor, por um momento, ele para. Creio eu que naquele momento houve uma guerra espiritual sobre aquele monte. Pelo lado humano de Jesus, ele começou a sentir medo, começou a suar frio. Creio eu que o inimigo começou a mostrar para ele que ele ia passar pela cruz. Creio eu que o inimigo naquele dia começou a mostrar para ele quantas chicotadas ele ia levar, como é que o seu corpo ia ficar, quem ia cuspir sobre ele, quem ia xingar ele, que o seu corpo ia ser perfurado. E o Senhor começa a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E na hora que ele fala, passa de mim esse cálice, se a gente for pegar para estudar um pouco, Jesus parou, respirou, e na hora o Pai entra em ação. O Pai começa a mostrar a ele agora tudo que passaria logo após a cruz. O Senhor Jesus Cristo começou a ver nós no dia de hoje, glorificando e exaltando o nome dele, mesmo ainda que estamos fracos, mesmo que ainda estamos passando por lutas, passando por tribulações. E o Senhor Jesus Cristo disse, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor começou a mostrar ele, olha, você vai passar pela cruz, mas logo depois que você vai passar pela cruz, alguém vai glorificar o seu nome. Alguém vai estar fraco, mas vai estar lá na igreja te adorando, te glorificando e te exaltando. Alguém vai estar passando por prova, mas não vai te abandonar. Alguém vai estar passando por lutas, por decepções, mas ainda vai estar lá te adorando. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que o Senhor diz, olha, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que logo o Senhor, ter terminado de orar, o Senhor começa a descer do monte. E no momento que o Senhor começa a descer do monte,
Os romanos já vinham de encontro a Jesus para levar Jesus preso. Glória a Deus, aleluia. E no momento que os romanos começam a vir de encontro ao Senhor para levar ele preso, o Senhor começa a ver as decepções que tinham sobre a sua vida. Aleluia. É no momento em que Pedro começa a negar o Senhor. É no momento que Judas começa a chegar até o Senhor e dar um beijo no Senhor. Eita glória. Mas o que eu acho mais interessante em Jesus é Judas dá um beijo no Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo ainda chama ele de amigo. E o Senhor Deus Jesus Cristo nos dá uma grande lição aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmão, se fosse nós naquele dia, ia xingar Judas de tudo quanto é nome. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus, ele não veio para matar, ele veio para dar vida. Ele começa a dizer com Judas, olha... No pensamento de Jesus, ele estava dizendo para Judas, eu já te perdoei. Glória a Jesus. No pensamento de Jesus, ele estava dizendo para Judas, olha, se for depender de mim, você ainda tem salvação. Irmãos, quando a gente vê falando mal de nós já, mesmo cristãos, nós já fica irado. Ah, eu quero saber o que está falando da minha vida, eu quero saber disso, quero saber daquilo. É Deus. Mas Judas entregou Jesus para a morte e Jesus ainda falou, olha, você é meu amigo. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Jesus ainda abraçou ele e disse, você é meu amigo. Eita glória. Aleluia. Quantos de nós não temos mais vontade de perdoar ninguém, de amar ninguém? Jesus sendo entregado à morte, ele ainda perdoa, chama de amigo. Glória a Deus. Naquele momento pergunta Pedro se Pedro era como ele. Pedro diz, eu não conheço esse homem. Pergunta Pedro pela segunda, terceira vez e Pedro fala, olha, eu não conheço, eu não ando com ele. Mas alguém vai olhar para Pedro e vai dizer, você anda como ele, você fala como ele, você veste como ele. Aleluia, Senhor. Entenda uma coisa, não adianta você querer negar o Deus que há sobre a tua vida, porque há um brilho do Espírito Santo sobre você que já te identifica, já te entrega na hora, e alguém vai olhar para você e vai dizer, ó, você é cristão, porque você anda como cristão, fala como cristão, veste como cristão. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, Deus. Nós maravilhosos. Então naquele momento Jesus é levado, e logo após o Senhor Jesus Cristo ser levado, o Senhor ele passa por 3 julgamentos. A Bíblia vai dizer que ele vai passar Aleluia. pelo julgamento de... O último julgamento que ele passa é pelo julgamento de Pilatos. Jesus passa pelo julgamento de Caifás, passa por último pelo julgamento de Pilatos, e segundo a Bíblia vai dizer que Pilatos naquele dia ele começa a se dizer, olha, eu lavo minhas mãos por esse homem. E Jesus então é preso. Logo o Senhor Jesus Cristo ser preso, ele é levado até a meio à praça de Jerusalém e é espancado, é chicoteado. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus Cristo levou 39 chicotadas naquele dia. Mas não foi chicotadas comum não. Segundo a história vai dizer que aquele chicote, é um chicote chamado azorrague, ele tinha 12 tiras de couro. E já se não bastasse as 12 tiras de couro, tinha também 12 pedaços de ossos de carneiro ou de limalha de ferro sobre as suas pontas.